Você está tendo noção do que é que são os reumatismos. Vocês estão tendo a oportunidade de entender um pouco a dor articular, a dor de partes moles, e desconfiar que eventualmente precise consultar um reumatologista. Isto é o caminho inicial. E eu, quando faço aula para clínicos, tem das imagens que eu mostro é assim, suspeita diagnóstica. E há, em alguns países, clínicas de artrite de início recente. E se convencionou que início recente é até 3 meses. Esse período de 3 meses, há muito diagnóstico diferencial. O que é isso? Pode ser uma infecção viral, pode ser bacteriana, pode ser uma infecção genital, pode ser uma infecção de garganta, provocando artrite. Se isso se prolonga por mais tempo e convencionou-se pela experiência 3 meses, virou crônica. E sendo uma artrite crônica, a chance de ser autoimune aumenta muito. O que significa autoimune? É o nosso sistema imunológico, em vez de agredir as bactérias ou os vírus, ela agride ao próprio sistema, ela se engana. Há mecanismos muito interessantes que não compete agora a gente conversar, que levam a que se chama, portanto, de autoimunidade. É o sistema imunológico contra si. Uma das doenças articulares mais frequentes, ou talvez a mais frequente, é a artrite reumatoide. Então, quando alguém desconfia que está com uma doença desse tipo, ela pode ir diretamente para um reumatologista. É mais fácil e mais interessante ter a avaliação inicial já por um reumatologista, que vai saber diferenciar para que caminho se vai na tentativa diagnóstica. Nesse momento, nós temos que falar de como é que funciona o sistema brasileiro de saúde. Apesar de todas as dificuldades e todas as críticas que se faz, o nosso sistema é muito melhor do que vários países adiantados, porque nós temos o SUS. E não é qualquer país que tem um sistema de assistência médica obrigatória para toda a população gratuita. O grande problema é entrar no sistema. Por quê? Porque não há tantos médicos disponíveis para a população. Então, pode demorar o atendimento. Isto é um dos problemas, é a chegada. Depois que chega, aí, não importa qual é a especialidade que eu estou falando, entrou no SUS, vai ser, no especialista, vai ser muito bem atendido. É uma graça que nós temos aqui. E outras oportunidades, então, para ir ao médico, conseguir um médico, são a rara porcentagem de população que consegue ter um plano de saúde e há os mais que têm mais dinheiro, que têm mais condições financeiras, que vão procurar um médico particular. E uma outra opção são as pesquisas de medicamentos. São os centros de pesquisa clínica, que existem em várias cidades do Brasil. Porto Alegre é uma delas é o Reuma Center, há outros centros de pesquisa clínica. O que significa isso? Quando um medicamento está surgindo, ele passa, e isso leva anos, pode levar até 10 anos, ele passa por evolução, começa com o exame em bancada de laboratório, o exame do medicamento para ver se o medicamento funciona, depois se faz em animais, depois se passa, já o medicamento se viu que funciona, ele vai ser usado em fase 1 em pessoas saudáveis, que recebem o medicamento em doses pequenas e vão aumentando para ver a tolerância, para ver se ele realmente funciona. Isso é permitido. Essas pesquisas, qualquer uma dessas pesquisas passa pela Anvisa. Sem a aprovação da Anvisa não se começa. As agências são muito fortes e muito sérias, e toda a indústria farmacêutica produzindo um remédio, ela se submete e faz questão de submeter, porque isso dá credibilidade. E depois da fase 2,
em que vai se tatear qual é a dose ideal e que também continua não fazendo mal. Fase 3, os pacientes que entrarem já sabem que estão usando um medicamento que funciona. Aí o pessoal diz assim, eu não quero ser cobaia. Não é? Isso é o que o pessoal diz. Dificilmente no Brasil alguém vai entrar numa pesquisa em que ainda possa ser cobaia. Na cobaia seria, vai funcionar ou não vai? Não. Quando nós começamos uma pesquisa clínica, é certo que o medicamento funciona. O que nós estamos fazendo? Por exigência dessas agências, precisa haver um número mínimo X de centenas ou até mais de pacientes usando o remédio de países diferentes, raças diferentes, porque a genética também muda a ação do remédio. E isso tudo é obrigatório. Isso pode levar 2, 3, 4 anos, 5 anos o uso do remédio. Um período ainda há o placebo. É aí que o paciente, o candidato à pesquisa se assusta. E se eu entrar no placebo? O que é o placebo? É um comprimido ou um líquido igualzinho, olhando igualzinho ao medicamento ativo. Mas ele não é medicamento. Isto é necessário? Sim. Se não houver a comparação, como é que vai se dizer que o remédio é muito bom? Precisa haver a comparação. E esse período de placebo, neste período de placebo, os pacientes que estão, e ninguém sabe quais são os que estão no placebo, ou quais são os que estão tomando o medicamento eficaz, ninguém sabe. Nem o médico, nem o grupo, ninguém. Quem sabe é o dono do laboratório que está mandando o remédio e que tem códigos aí, eles sabem. Durante 3 meses. Depois de 3 meses, todos os pacientes passam para a droga eficaz. Ou, se não for assim, se o paciente está no placebo e não está indo bem, ele é retirado da pesquisa. Outra coisa importante, todo paciente que entrar numa pesquisa, ele está recebendo, recebendo a medicação padrão, a medicação tradicional. Então, ele não está desamparado. E como ele vai fazer consultas no início semanais, depois mensais, se não está evoluindo bem, nós ou o retiramos da pesquisa e começamos a tratar de uma maneira eficaz, ou também, dependendo do protocolo, a gente pode acrescentar remédios. Então, isso é extremamente ético e muito cuidadoso. E nunca vai acontecer que o paciente seja cobaia. Então, um paciente, e isso está acontecendo no Brasil, está acontecendo em toda a América do Sul e vários países da África, da Ásia, da Europa que estão participando das pesquisas, está acontecendo de muita gente procura uma pesquisa clínica porque não está conseguindo médico especialista no seu ambiente. E só para dar uma ideia, os países que mais recrutam pacientes são países ricos, aonde não há assistência médica gratuita. Um exemplo ótimo para falar é o próprio Estados Unidos, que é a quantidade de pacientes que entram em pesquisa clínica é muito grande por esse motivo.